Olá, pessoal! Sou a professora Pólia Aparecida. Estamos aqui com mais um tema nesse livro maravilhoso e o tema de hoje é o Código de Ética. Esse tema aqui, se você priorizou ele para sua prova, se você priorizou o estudo desse tema, nossa, eu tenho assim uma semana para minha prova, o que eu vou estudar, que eu não estudei nada, eu vou estudar Código de Ética, porque ele já foi tema campeão em provas de concurso público e eu vou falar para vocês, toda prova ali de concurso público tem pelo menos uma questão de código de ética. Ainda mais agora que nós temos essa atualização de um novo código de ética. Estamos falando aqui da resolução do COFEM 564, agora de 2017, ou seja, uma atualização. Galera, fica de olho. Falou em atualização, já foque e prioriza nos seus estudos, ainda mais quando o assunto é esse. E olha, eu vou falar para vocês, não mudou muita coisa, mas mudou a estrutura e pontos importantes, sim, foram mudados dentro do Código de Ética. Como assim a estrutura, professora? Quando a gente fala do Código de Ética, que é a resolução 311, como que havia na resolução 311? Nessa resolução, a gente tinha lá, por exemplo, pessoa, família e coletividade, a gente tinha relações profissionais, a gente tinha vários capítulos relativos a organizações empregadoras, pessoa, família e coletividade, relações profissionais, e dentro desses capítulos nós tínhamos direitos, deveres e proibições. O que mudou, então, na estrutura do Código de Ética foi que agora nós temos esses grandes capítulos relacionados a tudo que é direito, tudo que é dever e tudo que é proibição. Antes também a gente tinha dever e responsabilidade, eram palavras casadas. Atualmente nós temos apenas a palavra dever. Então nós temos um grande capítulo chamado direito. Nós vamos estudar aqui, nessa aula, os principais artigos que são direitos de nós profissionais da enfermagem. Nós temos então um grande capítulo que é o capítulo de deveres, em uma próxima aula que a gente vai trabalhar, e nessa aula vamos ver pontos principais dos deveres. E lá para frente, as proibições. Então, de certa forma, ele ficou mais sucinto e mais claro o que é um dever, uma proibição e o que é um direito de nós, profissionais da enfermagem. Esse código, pessoal, ele se aplica a enfermeiros, técnicos, auxiliares, obstetriz, um enfermeiro obstetriz, a atendentes também, da área de saúde. Então, esse código de ética ele vai abarcar o atendente também, Também é uma coisa aí que a gente vê de diferencial. Outras considerações que a gente tem no Código de Ética, que a gente acredita ser bem importante, que pode aparecer na sua prova, sabe aquela parte inicial lá, que ninguém gosta de ler das resoluções? Vai direto para o artigo, considerando, aí a pessoa pula aquilo tudo e vai direto para o artigo. A minha dica, pessoal, sempre é dar uma lida naquelas considerações. Eu já vi prova caindo exatamente na íntegra daquelas considerações de resoluções. Cada item da questão era uma consideração. Então, vale sim muito a pena a gente ler essa parte inicial da resolução. Sempre tenha isso em mente. Aqui no novo Código de Ética, eles consideraram também a Lei Maria da Penha. Interessante para a gente ver um novo artigo que vai aparecer e que não estava no antigo Código de Ética da resolução 311. Vai considerar o 8080, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, considerações também que já existiam, continuam existindo, e novas considerações, Então, ele abarca vários entendimentos, vários estudos, grupos de estudos, congressos e conferências, na parte de deontologia, para poder reformular o Código de Ética, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos seguir para o novo Código de Ética e partir de alguns pontos importantes que podem aparecer na sua prova. Vamos lá comigo? Temos aqui no slide, então, guarda também esse númerozinho, que é a resolução do COFEM, a 564 de 2017. Novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Para sua próxima prova, pelo
pelo menos uma questão vai cair. Durante essas aulas aqui, galera, eu vou dando dicas para vocês do que pode ser que caia, tá bom? Bem, vamos lá. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a gente vai chamar ele aqui de CEP, ele foi reformulado, né? É uma reformulação dele. É o 564. Esse tema já era campeão, como eu já falei para vocês, em provas e residências, tá bom? Com as atualizações, a gente vai ter que reforçar, ok? A gente vai ter que imergir nesse tema aqui, nessas aulas de hoje. O novo Código de Ética vai ter uma estrutura, como eu já apresentei para vocês, que é diferente da estrutura do código anterior. Agora, nós temos 5 capítulos. Antes, nós tínhamos muito mais capítulos. Nós tínhamos relações profissionais, pessoa, família e coletividade, trabalhadores de enfermagem, organizações da categoria, organizações empregadoras. Nós tínhamos um capítulo só do sigilo profissional, nós tínhamos um capítulo de ensino, pesquisa, um capítulo de publicidade. Agora, o Código de Ética, olha como que ficou a estrutura dele. São 5 capítulos. Cada um desses capítulos trata sobre o seguinte. O primeiro capítulo, os direitos. Então, nós temos aqui todos os direitos dos profissionais da enfermagem, seja ele relacionado à relação profissional, a sigilo, a ensino e pesquisa, mas tudo o que for direito está aqui. Segundo, dos deveres. Então, nós vamos ter que todos os deveres dos profissionais da enfermagem. No terceiro capítulo, as proibições, tudo o que é proibido. Aí nós temos o capítulo 4, das infrações e penalidades, que também vamos aqui trabalhar, e o 5º capítulo, que é a aplicação dessas penalidades. Do ponto de vista, pessoal, de provas para concurso público, o que eu posso falar para vocês? Isso aqui, essa estrutura nova, ela pode facilitar um pouco quando a gente fala de prova de concurso. Por quê? Porque antigamente, a gente tinha lá no enunciado, fica ligado nisso, a gente tinha lá no enunciado, com relação a pessoa, família e coletividade é um direito. Com relação a organizações empregadoras é um dever. E o aluno, né, o candidato, ele tinha que saber ali nos itens o que era relacionado a exatamente aquilo, né, as organizações empregadoras que eram direito. Então, algumas bancas faziam essa complicação com relação ao Código de Ética para pegar o aluno. Agora, com a nova estrutura, isso pode te facilitar na hora da prova, porque o que vai ser cobrado lá no seu enunciado, muitas vezes, é um direito, é um dever, é uma proibição, ok? Então, isso pode te facilitar. Ele não vai vincular a um capítulo específico como era antigamente, ok? E aí, eu reforço muito para você ficar muito de olho na parte de infrações e penalidades. E na parte de preâmbulo, onde a gente trata de princípios fundamentais. As provas de concurso, elas estão cada vez mais aprimorando as suas questões. As bancas estão tentando aprimorar cada vez as suas questões. Então, dependendo da banca que você está estudando, ela não vai ser lá muito clara. É um direito, é um dever, é uma proibição. Não, ele vai falar, de acordo com o novo Código de Ética da Enfermagem, aí dentro dos itens, galera, ele vai lá trazendo partes dos princípios e vai tentar te embolar, a questão das infrações e tentar te embolar, tá bom? Então, não seja simplista estudando apenas direito, dever e proibição. Por isso, nós vamos trazer aqui esses outros pontos também, para que a banca não te cerque, mas você que cerque a banca. Vamos lá, então. A gente tem, então, alguns outros pontos importantes. No capítulo 2, vai tratar apenas dos deveres. Como eu falei para vocês, havia uma referência expressa da palavra responsabilidade no antigo Código de Ética, né? Atualmente, a gente tem apenas a palavra dever no 2º capítulo. Então, é um dever do profissional de enfermagem, tá bom? Eles são termos semelhantes, claro, mas expresso, né, no nosso novo Código de Ética é o termo dever. A gente vai abordar, então, agora, vamos comigo, abordar nesse capítulo os principais dispositivos. Então, eu não estou trazendo todos os artigos de cada um desses capítulos. Nós vamos trazer aqui os principais de cada capítulo. Para quê? Fim de concurso e residência, especialmente as atualizações. Claro, se tem atualização, a gente vai falar aqui, a gente vai trazer o artigo aqui. Então, você fica tranquilo. E essa escolha dos principais dispositivos foi baseada, então,
na frequência com que esses artigos aparecem nas provas de concurso. Então, cai bastante sobre sigilo, parte tecnológica e tal, foto de paciente. Então, isso aqui a gente vai trazer, né? Como que a gente vai tratar. Tá bom? Continuando, então, vamos falar do primeiro capítulo dos direitos. Ficou claro a estrutura, galera? Ela está bem mais simples. Então, inicialmente, vamos lá. Direitos do profissional de enfermagem. A gente tem aqui no artigo 1º do nosso novo Código de Ética o seguinte: exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica e científica, ambiental, com autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. Isso aqui ele não é uma novidade, né? É um direito nosso, claro, é um direito nosso. Eu vou sempre colocar, apesar de estar claro que estamos dentro do capítulo direito, para que estrategicamente você memorize que isso aqui é um direito nosso. É você ir lá e exercer a sua profissão enquanto técnico, auxiliar, enfermeiro, sem ser discriminado, ok? De qualquer natureza, quando a gente fala qualquer tipo de discriminação. É um direito seu não ser discriminado. E esses princípios, relacionados aos princípios éticos e, claro, dos direitos humanos. Pessoal, falou em direito humano, falou em liberdade, você exercer com segurança, com autonomia. Falou em direito humano, a gente está falando aqui de direito, tá bom? Uma dica que eu dou para você é que se aparecer lá, então, direito humano, tá? Direito humano, exercer a profissão segundo os princípios do direito humano, aí vão ter várias palavras dentro, né, recheando aí esse processo. Liberdade, segurança científica, ambiental e autonomia, a gente está falando de um direito, ok? Sempre tenha em mente e tente fazer com que vire uma pergunta esse artigo na hora da sua prova. Como assim, professora? Antes da gente continuar, eu vou dar uma dica para vocês. Você vai lá ver no seu enunciado esse item, né? Está lá escrito, é um dever da enfermagem. De acordo com o novo Código de Ética, assinale o que é um dever da enfermagem. Aí tem lá diversos itens. Pessoal, a minha dica fica de olho. Pergunta. Sempre que você lê o item, você vai fazer uma pergunta. Então, você vai lá. Eu tenho o dever de exercer a enfermagem com liberdade, segurança ambiental e ser tratado com... Eu tenho o dever de ser tratado sem discriminação de qualquer natureza? Não. Eu tenho o direito de ser tratado. Então, você vai perguntar para o artigo, você vai perguntar para o item, né? Eu tenho o dever, eu sou proibido a exercer a enfermagem com liberdade? Não, proibido eu não sou. Eu tenho dever. Dever é uma obrigação, né? Não, você não tem uma obrigação de exercer e ser tratado sem discriminação. É um direito seu, ok? Então, você sempre vai perguntar para o item, perguntar para o artigo, e ele vai te responder se é um direito, um dever ou uma proibição, ok? Então, vamos lá. O segundo artigo, vamos continuar fazendo esse exercício. Exercer atividades em local de trabalho livre de riscos e danos e violência física e psicológica à saúde do trabalhador. Aqui um grande ponto, a gente coloca em negrito, porque é um direito nosso, ok? É um direito nosso exercer livre de dano, pessoal, violência física, psicológica, à nossa saúde, à saúde do trabalhador. Infelizmente, as estatísticas, né, os trabalhos referenciados aí mostram que, infelizmente, a enfermagem é muito abalada psicologicamente, quando a gente fala do ponto de vista de saúde do trabalhador. Mas o nosso Código de Ética prevê que é um direito nosso, você tem o direito de exercer em local de trabalho livre disso tudo, tá bom? Você não pode exercer a atividade estando aí exposto a esses riscos, a esses danos de violência, agressão física, agressão psicológica. Então, faça sempre essa pergunta para o seu item. Eu tenho o dever disso? Eu sou proibida a isso? Ou eu tenho direito a isso? A própria questão vai te responder. Esse é um direito nosso. Não podemos, tá bom? Não podemos exercer atividades em locais que
tenhamos risco de danos, de violência, ok? Então, é um direito. Em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Um outro artigo, dentre aqueles que nós escolhemos dos direitos, nós temos o de aprimorar os conhecimentos técnico, científico, ético, político, socioeducativo, histórico, cultural e que dão sustentação à nossa prática profissional. Isso aqui é um direito. Aí, pessoal, você vai fazer, poxa, professor, eu faço a pergunta aqui e eu não sei se é um direito ou se é um dever. Tá? E aí, lá no artigo 55, tá com os deveres, tá bom? Só para a gente fazer aqui uma contrapartida desse artigo. Aprimorar os seus conhecimentos. Começa muito... Gente, isso aqui é campeão de prova de concurso. Ele fala que é um dever ou ele vai falar ao contrário que é um direito. Mas vamos aqui analisar as diferenças. Aprimorar seus conhecimentos técnico, científico, ético, político, socioeducativo, histórico e cultural em benefício da pessoa, família ou coletividade. Galera, há uma grande diferença. É um direito meu aprimorar meus conhecimentos, ir lá, estudar, pegar o livro. Eu tenho direito, pessoal, que dá sustentação à minha prática profissional. Você tem o direito de estudar. Agora, se for em benefício da pessoa, não é mais um direito não, viu? É um dever seu. Então, a palavra-chave é esse azul aqui. A frase ali fecha com esse ponto-chave. Se for em benefício, se você tem que estudar em benefício da pessoa, família ou coletividade, galera, é um dever. Se não está falando do benefício, que é sustentação da sua prática, é um direito. Isso aqui permaneceu igual ao antigo Código de Ética. Mas a gente traz esses dois pontos aqui porque eles chovem em prova de concurso, principalmente porque a gente tem esse contraponto entre os dois e a gente verifica que a banca pode tranquilamente brincar com esses dois artigos, o 6º e o 55. Tá com o código de ética aí, marca texto em cima dos dois, artigo 6º, artigo 55, ok? Olha lá, e do desenvolvimento da profissão. Então, é benefício de duas coisas, pessoa, família e coletividade, e mais para o desenvolvimento da sua profissão. Não é só para dar sustentação à sua prática profissional. Aqui, no dever, a gente já fala que é em benefício a alguma coisa. Em benefício é dever seu, ok? Em benefício vira um dever. Aí, vamos para mais um ponto importante. Você pode observar que a qualificação profissional do profissional de enfermagem para dar sustentação à prática profissional é um direito, enquanto que para o benefício é um dever. Então, esse aqui é uma dica, tá bom? De prova aí para você, fica de olho, tá bom? Dica aqui da professora Poli, equipe Rômulo Passos. Vamos lá. Artigo 8º, lembrando para vocês que ainda estamos dentro dos direitos, tá bom? Estamos ainda dentro dos direitos. Requerer ao Corém, no artigo 8º, de forma fundamentada, isso aqui mudou, tá bom? Porque nós já podíamos fazer esse requerimento, já era possível fazer esse requerimento, mas agora inclui esse ponto, de forma fundamentada, medidas cabíveis para a obtenção de desagravo público, em decorrência de ofensas sofridas no exercício profissional ou que atinja a profissão. Isso aqui já existia, mas de forma fundamentada foi o que mudou, então, no novo Código de Ética. A gente pode fazer esse requerimento, olha, sofri um desagravo, né? E aí você pede esse desagravo público, mas você precisa fundamentar, ok? De forma fundamentada. Artigo 11, ainda estamos dentro dos direitos. Formar e participar da comissão de ética de enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha. Você tem um direito. Pessoal, cuidado, isso aqui não é um dever. Você não é obrigado, você não tem o dever de participar de comissão de ética. Você não é proibido participar de comissão de ética. É um direito seu. Você pode, ok? É um direito seu. Eu posso formar e participar da comissão de ética de enfermagem, tá bom? E comissões interdisciplinares aonde você trabalhar, seja uma instituição pública ou privada, ok? Artigo 11.
abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional. Se abster, pessoal, é um direito seu, tá? É um direito seu não revelar essas informações confidenciais de que você sabe. Então, abster-se de revelar informações confidenciais, eu não quero revelar, faz parte do meu exercício profissional, eu estou sabendo de algumas coisas e você tem o direito de se abster, você tem o direito de guardar isso, ok? Mais à frente a gente vai ver o que é proibido com relação a esse sigilo. Artigo 14. Cara, esse aqui para tudo. É novo, tá bom? É um direito, é novo e eu gostei muito dele, por sinal, porque você que me conhece, me acompanha, sabe o tanto que também eu sou fã, né? Gosto e estudo o processo de enfermagem. Estou aí fazendo meu doutorado na área de processo de enfermagem, do ensino do processo de enfermagem. Então, é um tema que eu faço imersões aí diárias sobre ele. E aí aqui aparece no nosso novo Código de Ética a respeito dessa aplicação. Olha que interessante. No artigo 14, traz para a gente o seguinte: aplicar o processo de enfermagem, que é um instrumento metodológico. Então, o Código de Ética fala para a gente que o processo de enfermagem é um instrumento metodológico, é uma forma, é um instrumento da gente poder, um método, né, um instrumento metodológico para a gente poder cuidar dentro da área de enfermagem. Então, a gente aplicar o processo de enfermagem, que é um instrumento metodológico, para quê que eu vou aplicar? Para planejar, para implementar, para avaliar e para documentar o cuidar da pessoa, família e coletividade. Galera, é um direito, mas nós lá na frente vamos ver também que isso vai aparecer como um dever, ok? Como um dever. Então, o processo de enfermagem, vamos passar aí um marca-texto? Você está com o seu código de ética em mãos, né? Está aí com o seu material do Rômulo em mãos, passa um marca-texto. Esse artigo aqui, ele pode aparecer na sua prova de concurso, artigo 14, aplicação do processo de enfermagem como um instrumento metodológico para a gente planejar, implementar, avaliar, documentar, é um direito. Nós temos o direito de aplicar. Fica de olho, porque mais na frente vamos ver aparecer o processo de enfermagem como um dever, ok? Cuidado para não confundir. De acordo com o artigo 37, é dever do profissional de enfermagem documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem. Então, é um direito aplicar. Vamos lá, a palavra importante é um direito aplicar. Anota junto comigo, tá bom? Estratégia aí para você gravar, estratégia de memorização. É um direito você aplicar o processo de enfermagem. Agora vira um dever você registrar, documentar, ok? Inclusive, isso está na Resolução 358 de 2009, né? Nós devemos registrar formalmente. Então, documentar de forma, aqui ó, formal, né? As etapas do processo de enfermagem, a coleta, o diagnóstico, o planejamento, a implementação e a avaliação deve ser documentada. Eu tenho direito de aplicar o processo de enfermagem e devo documentar as etapas do processo de enfermagem, ok? Em consonância com sua competência legal, porque a gente viu lá na Resolução 358 de 2009 que, quando a gente fala de diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem, é privativo do enfermeiro. Quando a gente fala das demais etapas, coleta, quando a gente fala de avaliação, quando a gente fala de planejamento, aí a gente pode ter, né, a participação do técnico e do auxiliar no que lhes couber, sob a supervisão do enfermeiro. Então, a gente tem aqui em consonância com a sua competência legal, ok? Massa, vamos continuar. Utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais, meio eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras e conferências. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui, né, galera? Eu sou proibida a fazer isso aqui? Não, é um direito meu. É um direito do professor Rômulo, dos outros professores que estão aí na área de comunicação, utilizando meios, né, de mídia social para levar conhecimento.
Então, é um direito nosso isso, tá bom? Se você vê lá como uma proibição, isso aqui é a cara de prova de concurso. É proibido utilizar de veículo, porque quando você coloca essa primeira frase, soa um pouco de proibição. Então, uma dica que eu te dou: utilizar de veículo de comunicação, mídia social, meio eletrônico, para quê que você está fazendo isso? Para postar uma foto do seu paciente? Não. Para que você está usando desse meio de mídias sociais, de redes sociais no geral? Para conceder entrevista, para ministrar curso, palestra, conferência, olha só, conhecimento, informação. Então, é um direito meu. Você vai lembrar de mim aqui dando essa aula, ok? Ah, não, a professora Polly tinha o direito lá de ministrar o curso. Então, não é proibido. Não é proibido. Sobre assuntos de sua competência ou divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social. Ou seja, é um assunto da minha competência, o que eu estou falando aqui está relacionado com a minha profissão de enfermagem, né? Eu tenho competência para falar sobre o código de ética? Sim, né? Então, eu tenho o direito de utilizar desses veículos aqui, né, que no momento eu estou utilizando, para levar um curso, um conhecimento para você. Mais um direito. E esse direito aqui ele é interessante porque ele começa com a palavra negar-se. A gente viu de abster-se, né? E agora a gente vê o negar-se. Você tem o direito de se negar, ok? A ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. Então, você pode se negar, ok? Você está lá trabalhando na sua clínica, no seu hospital, você está trabalhando no seu posto e alguém lá fotografa você, alguém filma você, expõe você em mídia social enquanto você estava trabalhando. Se você não quer, é um direito seu, você pode se negar, ok? Então, você tem o direito de se negar a isso. Não, eu não quero que você me filme, eu não quero que você me fotografe, eu não quero ser exposto em redes sociais, ok? Então, você tem o direito de se negar, ok? Pessoal, esses foram alguns artigos do capítulo de direitos que nós separamos para vocês como importantes e principais capítulos que podem aparecer na sua prova. Lembrando que o nosso código de ética ele é extenso, né? Nós temos aí diversos artigos na parte de direitos e agora na próxima aula nós vamos trabalhar o de deveres, ok? Vocês estão gostando? Eu estou gostando muito. Eu achei que ficou mais sucinto do ponto de vista estrutural, código de ética, e dessa forma a gente vai conseguir gabaritar mais fácil as provas de concurso. É só você usar aquela dica que eu te dei. Faz a pergunta para a questão, pergunta para ela, é um direito meu? Vem cá, isso aqui eu sou proibida? A própria questão vai te responder. Eu tenho o dever, eu sou obrigada a fazer isso aqui. O próprio item também vai te responder. Você vai ver que se você fizer esse exercício agora, aí no seu material, lendo alguns artigos, você vai ver que é intuitivo. Você já responder a pergunta correta. É um direito, é um dever ou é uma proibição? Ok? Então, eu te espero na próxima aula para a gente ver os artigos que selecionamos para o capítulo de dever. Um abraço.